Vamos iniciar então a disciplina de gerência de redes de computadores. Começamos estudando segurança computacional. Segurança computacional é a gestão da restrição de acessos aos recursos computacionais e a garantia da disponibilidade desses recursos. O que significa isso? Significa que a segurança computacional pode ser entendida como o controle de acesso aos sistemas e aos dados desses sistemas somente por pessoas autorizadas e também a garantia de que esses sistemas e esses dados estarão disponíveis sempre que necessário. Então, no momento que eu passo a ter estes controles, eu consigo atingir um melhor nível de segurança computacional. Então, segurança, eu não consigo atingir a segurança plena, né? Não existe segurança 100%. Então, segurança ela é um processo contínuo de avanço, né? De incrementação da segurança. E esse processo, ele possui teoria, ele possui normas, ele possui métodos, ele possui elementos que extrapolam a parte técnica e, sendo um processo contínuo, um processo que não acaba nunca, obviamente que é necessária, então, a gestão desse processo. O que é interessante ressaltar é que quando a gente começa a estudar a segurança computacional, ela às vezes parece algo meio nebuloso, algo que a gente não consegue definir muito bem. Então eu tento nessa parte introdutória trazer para um plano mais concreto, trazer características mais concretas e mais fáceis de se interpretar em cima de segurança computacional. Então segurança computacional é esse processo que busca garantir o controle de acesso e a disponibilidade de sistemas. O fato da segurança computacional não ser algo alcançável na plenitude, né, não ser algo que eu consiga atingir 100% de segurança, isso não existe, né, faz com que esse processo, então, necessariamente seja contínuo e seja de aprimoramento. Então, alguns autores, eles fazem um paralelo entre segurança e saúde. Não existe uma pessoa que é 100% saudável. Eu só consigo comparar duas pessoas, né, e a partir dessa comparação deduzir que uma pessoa é mais saudável do que outra. Então, segurança é a mesma coisa. Eu pego dois sistemas, dois ambientes computacionais e eu posso, né, determinar que um sistema computacional é mais seguro do que o outro. Então, eu não consigo atingir segurança. Mas, claro que nesse processo eu busco, então, aprimorar sempre esse aspecto. Então, assim, trazendo de novo mais para a realidade, né? Então, tentando definir melhor ainda o que é segurança computacional. Eu consigo atingir esse controle de acesso e garantia da disponibilidade através de 4 atributos. Esses atributos, então, é necessário que fique bem claro as definições e as características desses 4 atributos. É isso que eu busco em segurança computacional. E segurança computacional é isso, né? É a busca da confidencialidade, ou seja, apenas usuários e sistemas autorizados possuem acesso aos recursos computacionais, e recursos computacionais são sistemas e dados, então apenas esses usuários autorizados podem ter acesso, né? Então isso é a garantia da confidencialidade desses dados, da confidencialidade desse sistema. Eu só consigo garantir a confidencialidade, né, no momento em que eu tenho também o outro atributo, que é a autenticidade, ou seja, eu só consigo garantir que usuários e sistemas autorizados possuam acesso no momento em que eu garanto que aquele usuário é quem ele realmente diz ser e aquele sistema é quem ele realmente diz ser. Então, eu preciso, para a garantia da confidencialidade, eu preciso também garantir a autenticidade de usuários e sistemas. Então, aqui eu tenho 2 atributos. Confidencialidade, manter os dados e os sistemas, os recursos computacionais confidenciais, acessíveis somente a pessoas e sistemas autorizados. E eu tenho, então, né, a garantia de que esses usuários, esses sistemas são autênticos, ou seja, eles são quem eles dizem ser. Então, a confidencialidade é um atributo, a autenticidade é outro atributo. O terceiro atributo é a integridade. Integridade é a garantia de que eu vou detectar caso um sistema ou usuário não autorizado tente alterar algum dado ou algum aspecto do sistema
sem essa devida autorização. Ou seja, uma pessoa não autorizada faça uma alteração no meu ambiente. Então, no momento que uma pessoa faz essa alteração sem ter a autorização, eu tenho então uma violação da minha integridade. O importante na integridade é que eu não consigo evitar alterações. Em alguns casos, como por exemplo, vocês imaginem que tem um trânsito de dados, um e-mail na internet. Esse e-mail está circulando na internet e alguém no meio do caminho consegue capturar esse e-mail. Pode alterar esse e-mail e reencaminhar. Então, no momento que ela faz esse usuário malicioso faz essa alteração, ele está violando a integridade. Não tem como eu impedir que ele faça isso, porque ele está no meio do caminho, ele interceptou os dados e ele alterou os dados. Então ele não tem como eu impedir que ele faça essa alteração, mas tem como eu detecte que essa alteração foi feita. Nós vamos aprender algumas técnicas para fazer isso. Mesmo esse fluxo de dados estando cifrado, imagine que eu tenho a criptografia e que um fluxo de dados criptografado está passando pela internet e alguém no meio do caminho intercepta esse fluxo de dados. Esse atacante, esse usuário malicioso, ele pode realizar a alteração dos meus dados mesmo sem saber o que ele está alterando. Então ele tem lá os dados criptografados, ele não entende nada do que está passando ali, mas mesmo assim ele consegue modificar coisas. Né? Então essa modificação é uma violação da integridade. Então esses três atributos, confidencialidade, autenticidade e integridade, eles são os atributos que garantem que os meus sistemas e os meus dados vão estar acessíveis, vão poder ser lidos, vão poder ser alterados somente por quem tiver o privilégio, tiver a autorização para fazer isso. O quarto atributo é a disponibilidade, que é então essa garantia que os recursos devem estar disponíveis sempre que requisitados. Então eu posso dizer que eu garanto a confidencialidade, a autenticidade e a integridade de um sistema isolando esse sistema. Né? Então eu posso desligar o computador. Só que no momento que eu fizer isso, que eu isolar o sistema, ou que eu desligar o computador, eu estou indo contra a disponibilidade dos meus recursos, ou seja, eles não vão estar disponíveis quando necessários. Então eu preciso garantir a confidencialidade, a autenticidade e a integridade e também garantir que esses dados, que esses sistemas estarão disponíveis quando necessários. Um outro exemplo de disponibilidade, uma cópia de segurança, o backup. Um backup é uma forma de se garantir que em caso de falhas, em caso de problemas no meu sistema, seja ele de hardware, ou seja, né, de um ataque, ou enfim, em algum evento em que meus dados sejam perdidos, que eu vou conseguir então garantir que esses dados estarão disponíveis a partir de uma cópia de segurança. Então o backup é também uma forma de se garantir a disponibilidade dos dados. Outras formas de se garantir a disponibilidade, clusters de servidores, né, balanceamento de carga, RAID de discos. Então técnicas de redundância servem para garantir que o meu sistema e que os meus dados estarão disponíveis sempre que necessário. Então esses quatro atributos é o que se busca. Então segurança computacional pode ser, eu não quero usar o termo reduzida a isso, porque é um universo bastante complexo de se atingir esses quatro atributos, mas com esses quatro atributos em mente, a gente consegue encaixar todos os problemas, todas as técnicas, todas as situações de segurança. Então esses quatro atributos é necessário que se domine esses quatro atributos para que se consiga compreender então os problemas e as soluções de segurança computacional. Como é que se atinge esses atributos? Então, como é que eu consigo atingir, como é que eu consigo alcançar confidencialidade, autenticidade, integridade e disponibilidade? Através de uma base de sustentação, a gente chama de tripé de segurança, composta por políticas, mecanismos e cultura. Então, o que é isso? Para que eu consiga saber o nível de confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade de um determinado sistema, eu preciso ter as regras de segurança desse sistema. Então, as regras que especificam o modo como a segurança deve ser aplicada,
o nível de segurança que eu devo atingir, essas regras são definidas em políticas de segurança. Então, a política de segurança são documentos, são textos que definem como os recursos computacionais devem ser utilizados, né, políticas de uso, definem como esses sistemas devem ser protegidos. Então, nós temos políticas de controle de acesso, políticas de backup, políticas de disponibilidade, etc. Então, documentos com essas regras. E também nesses documentos nós vamos ver que nós temos as punições em caso de descumprimento das regras. Ou seja, o que acontece com o usuário quando ele utiliza de maneira inadequada, de maneira maliciosa, um determinado sistema. Então, quais são as penalidades dele. Então, as políticas são as regras. Só depois de ter as regras bem definidas é que eu posso aplicar a segurança computacional. Eu não posso pegar um ambiente qualquer e sair aplicando software, soluções de software, solução de hardware, né, soluções de hardware nesse ambiente sem ter bem definidas quais são as regras de segurança desse ambiente. Então, o primeiro documento, né, o primeiro elemento que sustenta a segurança computacional são essas políticas de segurança. Com as políticas definidas, aí sim eu posso aplicar, eu posso buscar quais os mecanismos que devem ser aplicados. Os mecanismos, então, são essas soluções de hardware e de software que são capazes de aplicar, capazes de tornar efetiva as regras definidas nas políticas. Se eu tenho uma política de controle de acesso que diz que somente pessoas de um determinado nível de acesso podem entrar dentro de um data center, então um mecanismo que faz com que essa política seja efetiva são catracas, são crachás, são controles biométricos, controles de impressão digital, controles de scan de retina, esse tipo de coisa. Então, esses mecanismos são as soluções, hardware e software, que eu utilizo para aplicar, para tornar efetiva a minha política. Então, o terceiro elemento que sustenta a segurança é a cultura. A cultura de segurança é o conhecimento que as pessoas possuem sobre segurança computacional. Então, de nada adianta eu ter uma política bem definida, com as regras bem claras, eu ter uma porção de mecanismos de segurança, se um usuário interno é enganado por um atacante a realizar uma determinada ação. Então, se um atacante liga para um funcionário de uma empresa e através de técnicas que nós chamamos de engenharia social, ou seja, técnicas de enganar as pessoas, ele consegue convencer aquele usuário a realizar uma determinada tarefa, se fazendo passar por alguém, né? Ou seja, um atacante liga para um funcionário e diz: olha, eu sou o administrador da rede, eu preciso que tu altere tua senha para 1, 2, 3, 4, por exemplo. Então isso se o meu usuário não tem a cultura de segurança adequada, ele vai acabar realizando essa ação e com essa ação vai comprometer a segurança do meu ambiente, né, independente das políticas e dos mecanismos que eu tenha. Então é necessário que eu tenha regras bem definidas, né, é necessário que eu tenha mecanismos de hardware e software que implementem essas regras da maneira adequada, e é necessário que todas as pessoas que estão envolvidas no meu ambiente de TI tenham a cultura de segurança suficiente para que, ao detectar uma situação anômala ou uma situação que comprometa a minha segurança, saibam que atitude tomar. Né? Um outro exemplo de cultura de segurança é um usuário, um funcionário está utilizando o computador e de repente o computador dele começa a se comportar de uma maneira estranha. Então, o que ele deve fazer? Né? Quem ele deve reportar essa informação? Então, desconfiar que tem alguma coisa errada. Isso também faz parte da cultura de segurança. Então, tendo isso em mente, então, vamos ver alguns aspectos, algumas características da segurança computacional. Primeiro, segurança é inversamente proporcional ao conforto. Quanto mais segurança, menos conforto eu tenho.
Então, o que significa isso? Significa que quanto mais segurança, menos facilidade de uso, mais difícil é utilizar. Eu preciso entrar com usuário e senha, eu preciso trocar essa senha a cada 6 meses, ou enfim, esses mecanismos, essas formas de lidar com segurança, elas sempre acarretam numa diminuição da facilidade de uso para o usuário. Segurança também diminui a liberdade dos usuários, né? Ou seja, eu vou restringir o que aquele usuário pode ou não fazer. Obviamente que o bom senso é indispensável, ou seja, você sendo responsável pela aplicação de segurança num ambiente de TI, deve sempre considerar até que ponto se está dificultando o uso dos sistemas, até que ponto se está diminuindo a facilidade de uso, né, se está se restringindo a liberdade dos usuários. Então eu não posso aplicar segurança a ponto de tornar inviável o dia a dia dos funcionários. Então tem que sempre ter um bom senso para fazer com que exista, né, segurança, que existam mecanismos de segurança, mas sem prejudicar a produtividade dos usuários, né? Então eu preciso sempre de uma análise de custo-benefício também, qual é o valor do ativo que eu estou querendo proteger e quanto eu vou investir em segurança para proteger esse ativo. Não existem mecanismos milagrosos, ou seja, não se vai comprar uma caixinha preta que se liga na rede e que se chama segurança 5000 e que tu vai ter segurança a partir dessa caixinha, não existe nada mágico. E também, devido, claro, a todos os aspectos de restrição de uso, de controle de acesso, de necessidade de criação de políticas, né, a segurança computacional ela envolve todos os setores dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Então, a segurança, a definição das regras, por exemplo, das políticas, ela não vai partir somente do setor de TI. Ela tem que ser algo discutido e elaborado pela empresa como um todo. Então, a segurança computacional ela não é algo exclusivo de TI. A segurança, né, de dados, segurança da informação, ela é algo que tem que ser determinado por toda a instituição, por toda a empresa. Então, o objetivo do processo de segurança, né, identificar, medir, gerenciar e controlar os riscos de segurança. Como? Garantindo a confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade dos recursos computacionais dados dos sistemas. Então, o que eu preciso fazer, né, para ter esse processo de segurança funcionando? Eu preciso identificar quais são os meus riscos, eu preciso monitorar o meu ambiente computacional para identificar situações anômalas, preciso ter esse gerenciamento, né? E eu preciso, então, refazer esse processo de segurança, manter esse processo de segurança acontecendo, né, o tempo inteiro. Então, a maneira com que se consegue atingir esse processo de segurança é seguindo um fluxo, né, bem baseado no PDCA, Plan, Do, Check e Act, né, da parte de administração de empresas e tal, que é né, com base nesse PDCA que a gente chama, né, se constrói então o processo cíclico e permanente que se chama de Sistema de Gestão de Segurança da Informação, né, SGSI. Então, esse processo cíclico, né, ele se baseia numa análise de riscos, na criação de uma estratégia de segurança, na implementação de controles de segurança, no monitoramento e no melhoramento do processo. Como? Então, dessa forma, primeiro passo, né, é a realização de uma análise de risco. Através da análise de risco se identifica quais são as ameaças, quais são as vulnerabilidades, opcionalmente qual é a probabilidade da ocorrência de incidentes e quais são as prioridades dentro do meu ambiente de TI em relação à segurança. Então, a análise de risco é o primeiro passo. Eu entrei num ambiente de TI que não tem nada de segurança, a primeira coisa que eu faço é a análise de quais riscos se está correndo dentro daquele ambiente. A partir do momento que eu levanto esses riscos, eu posso criar uma estratégia de segurança.
Então, a estratégia de segurança, o objetivo é eu mitigar, né, eu diminuir o nível, né, de riscos. Então, como é que eu crio essa estratégia de segurança? Através da definição de uma política, de ações de cultura e de mecanismos de segurança. Então, aqui eu vou, a partir do levantamento de quais são os riscos e, claro, de qual é a realidade da instituição que eu tô inserido, né? Quais são os princípios de segurança dessa instituição, quais são os valores da instituição, qual é a visão da instituição, como é que a instituição ela se comporta, como é que essa instituição existe, por que ela existe. Então, a partir do momento que eu identifico o que é essa instituição e vejo quais são os riscos que ela está correndo, eu posso então começar a definir as regras de uso, de acesso de todos esses sistemas computacionais. Então aí eu crio minhas políticas. A partir das políticas e do ambiente de TI que eu tenho, eu consigo identificar quais são os mecanismos que eu vou precisar para aplicar as políticas e qual é, então, as ações de cultura necessárias para aquele ambiente que eu estou inserido. Então, a partir do momento que eu defino essas ações, eu tenho essa estratégia de segurança, eu passo para a parte de implantação de controles. Então, a implantação de controles é a aquisição dos mecanismos, né, aquisição de soluções de hardware e software e a aplicação delas, né, diminuindo então os meus riscos, diminuindo a vulnerabilidade do meu ambiente de TI. A partir do momento então que eu tenho já definidas as políticas, tenho as ações de cultura, tenho os meus mecanismos implantados, né, e funcionando, eu passo então para a parte do monitoramento de segurança e entra aqui a gerência de redes, né? Então, a criação de métricas, de comportamentos, né? Monitoramento de situações de ataques, monitoramento do uso de recursos, monitoramento do comportamento da rede, etc. Tentando identificar problemas envolvendo a confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade dos meus recursos de TI. Então, quando a gente fala de gerência de redes, normalmente a gente está vendo um aspecto disso tudo. A gerência de redes foca, normalmente, no monitoramento de recursos de rede em busca da manutenção da disponibilidade. A gente quer monitorar os ativos de redes, monitorar os roteadores, monitorar os switches, monitorar os servidores, né? Monitorar o link de internet. Então, monitorar isso para garantir que tudo vai ficar no ar, que tudo vai ficar disponível, né? Então, é um pedaço dessa estrutura toda, é a parte de gerência de redes. E no final, então, a identificação de novos riscos, né, a partir do monitoramento, a partir dessas métricas, identificar o que pode ser melhorado no processo todo, né, e, claro, em casos de incidentes de segurança, também realizar uma atualização do processo e parte-se, então, novamente, para uma atualização da análise de riscos. Então, assim, aqui, com isso a gente consegue enxergar o processo de segurança computacional, né? O que está envolvido no processo de segurança da informação. A gente também define que o que se busca é a garantia de 4 atributos: a confidencialidade, a autenticidade, a integridade e a disponibilidade dos meus recursos computacionais, e que se consegue atingir esses 4 atributos a partir de políticas, de mecanismos e de cultura. Então agora no próximo vídeo nós vamos ver como se faz uma análise de risco, que é o primeiro passo para se criar esse processo de segurança.